Irmãos, continuando aqui o nosso treinamento de líderes de células, na página 16, bem no meio da página, falando agora sobre a edificação pela palavra na célula. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Antes de mais nada, vale lembrar que as reuniões da célula não são lugar para discussões e nem para expor controvérsias teológicas, que na verdade não levam a lugar algum. O líder da célula, ou quem vai compartilhar a palavra, tem que estar ciente de que a célula não é uma sala de aula, mas sim uma família que veio buscar o manjar espiritual, a palavra de Deus, aquela que tem poder para libertar, curar e mudar o rumo de suas vidas. Veja, você não vai impor conceitos sobre as pessoas que estão lá. Você não vai impor tradições religiosas, nem doutrina. Você vai aplicar a palavra de Deus sobre as pessoas, e Deus fala com cada um individualmente como quer. O Espírito Santo fala com cada um em cima da palavra, sobre aquilo que é ministrado. O Espírito Santo ministra como quer, cada um se apropria da palavra de um jeito diferente. Então, limite-se a palavra, ministrar a palavra, ensinar a palavra, não tradições e doutrinas. O que é a edificação pela palavra na célula? Chamamos de edificação, pois é nessa hora que as vidas serão edificadas pela palavra de Deus. E o alimento que nos faz crescer em Cristo é Ele mesmo, é falar dele, o pão da vida. A edificação se dá através do compartilhar a palavra, que nada mais é do que dar a oportunidade de todos participarem, contando testemunhos, fazendo perguntas e até mesmo dizendo como o texto bíblico falou em sua vida. Veja, a participação, a abertura, o convite à integração e à participação é uma característica da célula. Claro que não se deve fazer isso de maneira forçada. Tem pessoas que têm mais facilidade de participar, são mais extrovertidas, outras são mais tímidas. Nunca se deve forçar a participação, fazer perguntas. O que você entendeu desse texto? Como é que ele se aplica à sua vida? De repente a pessoa não quer falar, mas deve-se dar liberdade para que isso aconteça. Quem pode levar a edificação na reunião? Vale ressaltar que o líder não deve concentrar somente nele mesmo a edificação na célula. Lembremos que, em nossa visão, todos são chamados para serem ministros, porém nem todos estão prontos para compartilhar a palavra. Sim, ser ministro não é necessariamente pregar, não é necessariamente compartilhar a palavra. Ser ministro é muito além disso, é servir. O ministro, o sentido é ser mordomo, é aquele que serve. Você pode servir de várias maneiras, muito além do compartilhar a palavra, muito além do pregar, vamos dizer assim. 3 tipos de comportamento nas células. As pessoas que vão nas células, né? Pessoas negativas, né? Que vêm para a reunião com a expectativa de que suas próprias dores, machucados, necessidades e problemas sejam resolvidos pelo grupo. É do tipo: o que o grupo pode fazer por mim? Se o tempo passar e os meus problemas não forem resolvidos, é porque o grupo é fraco. São pessoas negativas, né? Pessoas neutras. Vem para a reunião em um estado de neutralidade espiritual. Está em cima do muro, esperando que alguém do grupo promova a edificação. Não está preocupado em se doar, em ver os outros sendo edificados. Vai à célula por um ato de religiosidade, cumprir seu ritual de pessoa religiosa. É do tipo: para mim tanto faz como tanto fez. Essas pessoas não vêm para o grupo para serem um instrumento por meio do qual o Senhor possa edificar o grupo. São pessoas assim apáticas, são pessoas apáticas ao Evangelho, apáticas ao Senhor e indiferentes às outras pessoas. Né? São pessoas neutras. Tipo de pessoa que só faz número, né? E as pessoas positivas, né? É com essas que nós contamos, né? Que são pessoas que vêm para o grupo preparados para serem uma força positiva para edificar a igreja do Senhor, né? O corpo. É do tipo: como poderei ser útil às pessoas daqui? Essas são instrumentos poderosos e abençoados nas mãos de Deus, de fato. Dicas para o período de edificação. Seja prático no compartilhar tópicos ou partes do sermão. Seja pessoal e específico. Mantenha o foco, não deixe o assunto tomar outro rumo. Muitas vezes a participação das pessoas tende a promover isso, né? Sair do rumo. Não deixe, mantenha o foco.
Ou seja, até permita que a pessoa fale, participe, mas depois volta para o foco. Invista tempo orando e pedindo a direção do Espírito Santo antecipadamente. Isso é fundamental. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quem convence o pecador de que ele precisa da libertação e salvação de Jesus Cristo é o Espírito Santo. Então, invista tempo orando e pedindo a direção do Espírito Santo. Leia as passagens das Escrituras várias vezes. Isso antes de pregar, né? no momento de preparação. Leia sobre o contexto para não errar. Por exemplo, local, período e circunstância. Né? Nesse texto, Jesus ia para a cruz ou já estava ressurreto. Né? Tal pessoa estava obedecendo ou desobedecendo a Deus. Isso é importante. O contexto, para você... veja, um texto fora do contexto é um pretexto. Pretexto para todo tipo de coisa errada, de doutrina falsa, tá certo? Então, cuidado. Veja sempre o contexto para não errar. O que devemos evitar nesse momento de edificação e do compartilhar a palavra? Não pressione ninguém a orar ou falar. Devemos estimular, mas nunca pressionar. Não permita que alguns irmãos saiam do tema. Fale, voltando, irmãos. Evite pessimismo, negativismo na reunião. Use palavras de alento e encorajamento. Nunca permita discussões doutrinárias. Fale, irmãos, não é o foco para a edificação. Não permita que uma pessoa tome todo o tempo. Procure dar espaço para que todos possam participar. Pergunte, e você, fulano, gostaria de complementar? Veja, tem pessoas que são prolixas, falam bastante, gostam de falar. E às vezes o tempo vai passando e se você deixar, aquela pessoa toma todo o tempo e ninguém mais consegue falar, ninguém consegue participar. Caso alguém esteja dominando muito tempo, chame-o ao final, discretamente, e fale que célula é diferente do culto, porque a ideia é de que todos falem e participem. Não permita que se falem dos outros, como exemplos. O ideal é que cada um olhe para si mesmo. Corremos o risco de sermos hipócritas e até fofoqueiros. Usar pessoas como exemplo é um problema, né? Às vezes são até bons exemplos, que a gente pode ver nas outras pessoas. Mas deve-se evitar isso, né? Para que não se diga, estavam falando de mim na célula, falaram de fulano, né? Cada um deve usar a si mesmo como exemplo, né? E olhar para a sua própria vida. Evite que a palavra seja muito longa. 20 minutos em média são suficientes. Lembre-se, o momento de oração que vem na sequência é muito importante. E o horário da célula tem que ser aquele horário de deixar um gostinho de quero mais. Vamos lá, o momento de oração na célula, na reunião da célula. Diz lá em Isaías 65, 24. Antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando e eu os ouvirei. Veja, Deus está pronto a ouvir. E antes mesmo que você levante a sua voz e clame, Ele já sabe da sua necessidade. Antes de você pedir, Jesus mesmo também falou sobre esse assunto. Quanto tempo deve durar esse momento de oração? Definimos 20 minutos, mas ninguém deve voltar para casa com o seu problema sem que se ao menos tenha sido orado por ele, pelo grupo. Busque direção do Espírito Santo. Orar sempre da mesma forma não é um bom sinal. Dinâmicas da oração. Oração, pela célula, pela igreja, oração pela cura de alguém, oração em grupo pelos pedidos, cada irmão ora pelo irmão da sua direita enquanto os outros concordam, oração em duplas, mulheres separadas dos homens, clamor em favor do irmão que está num dia ruim, num dia mau, uma cadeira pode ser providenciada para que a pessoa se assente e seja abençoada com a oração da fé. Então são formas de você conduzir o momento de oração. Quem deve fazer a oração? Todos que queiram estão dispostos, estão aptos para orar. Lembre-se de que toda oração sincera é ouvida por Deus. Porém, não force ninguém a orar, pois será um constrangimento para ele e muito provavelmente a oração não passará do teto da casa. Considerações a respeito da oração na célula. Quando possível, separe os homens das mulheres da oração. Leve em consideração que o pedido de oração da esposa pode ser o marido, e vice-versa. Não force ninguém a pedir oração por algo, mesmo que você conheça a necessidade daquela pessoa. Sejamos polidos e recatados. Veja, o que está se falando aqui é que muitas vezes uma pessoa precisa de oração e não quer falar, né? E outra pessoa que conhece a necessidade dele poderia estar colocando aquela necessidade e
e vai ficar constrangido em fazer isso se a outra pessoa estiver presente. O exemplo aqui foi de marido e mulher, né? Então, é bom separar as pessoas, esposa de um lado, mulheres de um lado, homens do outro, para que isso possa acontecer com mais tranquilidade. Ore somente por aquilo que a pessoa pediu. Se a pessoa pediu oração pelo trabalho, não queira orar pela cura de enfermidade também. Ganhamos a confiança através do respeito pela individualidade da pessoa. Ou seja, às vezes a pessoa não quer se expor, né, em alguma situação, em algum problema, então isso deve ser respeitado. Quando forem orar em duplas, atentar para que homem ore com homem e mulher com mulher, para evitar situações constrangedoras e até problemas entre casais. Seja sensível aos pedidos de oração e jamais subestime os pedidos. Aquilo que é simples para você pode ser algo que tira a noite de sono do seu irmão e vice-versa. Então, todo pedido merece o nosso respeito, a nossa consideração e a oração, acima de tudo. Comunhão na célula. Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. É importante lembrar que a comunhão ainda faz parte da célula, portanto, dê a ela a sua devida importância. Lembre-se de que ela é a principal ferramenta de consolidação. A célula vai se firmar, Jesus mesmo disse, né, vós sereis conhecidos pelo amor com que vos amardes uns aos outros. A célula vai se consolidar na medida em que a comunhão acontecer. Comunhão, sabe o que significa a palavra comunhão? É um grupo que tem, de pessoas que têm coisas em comum. Coisas em comum, ou seja, eles têm necessidades em comum, eles têm o mesmo espírito, a mesma fé, o mesmo Deus, eles oram pelas suas necessidades, ou seja, pensam de alguma maneira da mesma forma, no mesmo sentido, né? Então a comunhão é a principal ferramenta de consolidação de uma célula. O momento do lanche não é responsabilidade do anfitrião. Todos devem participar ajudando, porém que isso não seja motivo de discórdias. Lembre-se que cada um contribui da maneira que quiser, ninguém é obrigado a nada. A comunhão normalmente se faz em momentos de descontração, né? Por exemplo, falamos do quebra-gelo no início, né? E agora está falando do lanche. Depois, no final da reunião, sempre tem um cafezinho, um lanchinho, mas o anfitrião não é obrigado a bancar todo dia ou toda semana essa despesa. Isso pode ser dividido entre o grupo, né? Mas aquele irmão que não tem condição, que não pode levar nada, tem que ser respeitado, né? Não deixe isso ser um motivo de discórdia nem de desavenças entre o grupo, entre os membros do grupo. Cada um contribui da maneira que quiser e que pode. Preze o simples. Pergunte se gostariam de participar de uma escala. Se em regra a comunhão for sofisticada, isso poderá ser um empecilho para quem não consegue se organizar com o tempo ou recurso para isso. Muito bem, preze o simples, ou seja, não vamos servir coisas sofisticadas e caras, né, em todas as reuniões. Não, as coisas simples, para que todos possam de alguma maneira participar e contribuir. O período de comunhão deve demorar aproximadamente 20 minutos. Lembre-se de que o anfitrião ainda terá que arrumar a casa. Não devemos abusar da hospitalidade do irmão. Lembre-se do quão cedo o visitante poderá ter de acordar no dia seguinte. Não estenda muito a reunião. Esse é o item aqui. Procure integrar os visitantes com os demais membros do grupo. Insira-os na conversa. Jamais deixe que um visitante fique sentado isolado, alheio a tudo. Muitas vezes o visitante só é conhecido por aquele que o convidou, né? Então ficam ali os dois conversando sozinhos. Não, integre, né? Chame para a rodinha, né? Chame para participar da conversa com os demais membros do grupo. Apresente ele para os membros do grupo e assim a comunhão vai acontecendo e a integração vai acontecendo com mais facilidade. Palavra final de despedida, quando termina a reunião, né? É comum que após todas as fases de uma reunião, o momento de comunhão se prolongue por tempo indeterminado. Então muitas vezes a gente fica ali no café, no lanchinho, vai batendo papo, quando vê, o horário já extrapolou demais, né? Pessoas precisam de aconselhamento, outras de uma oração por um aspecto específico e muito pessoal, e há outros ainda que gostam de um bom papo. Mas o fato é que toda reunião tem que ter um momento de se encerrar e cada membro voltar para a sua casa. Por isso pode se dar por
pode-se dar por encerrada uma reunião com uma palavra de despedida, um texto áureo, uma oração ou mesmo uma palavra de agradecimento. Ok. Etapas de vida da célula. A célula vai passar por 4 estágios, desde o momento da sua criação, né, até o momento da sua multiplicação. Primeiro estágio, primeira fase, comunhão. Segunda, edificação. Terceira, evangelismo. E quarta, multiplicação. Então vamos ver cada uma delas. O que é a etapa da comunhão? Ela ocorre aproximadamente da primeira até a 6ª semana, um mês e meio. Pode ser também chamada de etapa de descoberta, pois é a nossa etapa que as pessoas estão se conhecendo. É o comecinho da célula, aquelas pessoas da igreja que resolveram organizar uma célula no seu bairro, na sua rua, e aí vão começar a se conhecer, e vão começar não só como pessoas, mas como célula. Vão começar a desenvolver uma identidade de célula, né? É a etapa da descoberta. Nesse período, o alvo deve ser produzir vínculos e relacionamentos de comunhão. Por isso é vital que nesse período haja confraternização, eventos e etc. O importante é que nessa fase as pessoas se conheçam e o líder deve criar no grupo uma atmosfera de companheirismo, amizade e intimidade. E assim a identidade da própria célula vai se fazendo. Etapa de edificação ocorre aproximadamente do 2º ao 4º mês. Esse é o estágio dos desafios e talvez conflitos na vida da célula. Os relacionamentos deixam de ser sociais e passam a ser pessoais. Nessa etapa, quanto mais a gente vive com a pessoa, né, diz um ditado popular que você tem um amigo depois que você comeu 1 quilo de sal com ele, né? Você comeu tantas refeições que você consumiu já 1 quilo de sal nelas, e de tanto tempo que passaram juntos, aí você pode dizer que tem um amigo, né? Assim, conforme as pessoas vão se conhecendo, os relacionamentos deixam de ser sociais e passam a ser pessoais. Nessa etapa ocorreram conflitos de relacionamentos, mas isso não significa que o grupo está em crise, pelo contrário, estão crescendo, pois demonstram que estão se conhecendo e se envolvendo uns com os outros. Então não se assuste, né? Deixa acontecer, né? É crescimento. Nessa etapa surgem as seguintes considerações. Eu esperava que aquele irmão fosse mais espiritual. Puxa vida, aquele membro também tem problemas. Nós temos opiniões tão diferentes, né? Nessa etapa, outros membros já devem estar fazendo as ministrações e o líder já deve estar investido em alguém para ser líder auxiliar. Alguém que seja líder em potencial. E vamos então deixar essa etapa de evangelismo e a etapa da multiplicação para o próximo vídeo, tá certo? Muito bem. Até lá então, Deus abençoe.